Muito bem, estamos de volta ao vivo nessa noite de segunda-feira. Parece que está chovendo em São Paulo essa hora. Você que está aí no trabalho, em casa, uma boa noite a você. Eu sou o pastor João Paulo, esse é o programa Palavra Acústica. Nós estamos aqui ao vivo todas as segundas-feiras, a partir das 19h30, tá bom? Que Deus abençoe você e sua casa. Daqui a pouco nós vamos estar orando por todos que talvez estejam sofrendo de algum problema. E eu creio que o Senhor é a solução de todos os nossos problemas. Basta acreditarmos. Eu quero agradecer aqui o carinho de todos que estão mandando suas mensagens. Eu recebi uma mensagem aqui da minha filha, a Teté. Um beijo, minha filha. Papai, eu te amo muito, você é lindo. E esse muito eu imagino que é dela mesmo, porque ela, toda hora ela me abraça e fala, eu te amo muito. Eu também amo você, minha querida. Olha, a Fabiane mandou uma mensagem assim, Pastor João, o senhor pode explicar sobre o Apocalipse? Irmã, eu confesso a você, eu já ouvi muitos pastores dizer assim, eu não falo muito do Apocalipse porque eu não leio muito o Apocalipse, eu acho o Apocalipse um livro confuso, eu até respeito e entendo, mas eu acho que para a gente estar em cima de um altar, levando a palavra do Senhor, a gente tem que ter conhecimento. Eu não digo nem um mínimo de conhecimento. A gente tem que ter, de repente, um conhecimento profundo em determinado assunto. E eu sou um estudioso do Apocalipse, eu gosto muito. Porque o Apocalipse, eu não sei do que a senhora gostaria de saber do Apocalipse. O Apocalipse tem 22 capítulos, e ele é dividido em algumas fases cronológicas, né? Então, de repente, o que a senhora gostaria, se a senhora quiser até mandar uma pergunta sobre determinado assunto do Apocalipse, uma coisa que eu sempre faço é questão de explicar, até porque as pessoas têm, às vezes, uma má interpretação do Apocalipse por causa do cinema, né? Então, hoje a palavra Apocalipse está muito vinculada à destruição, o final do mundo, aquela coisa. E a palavra Apocalipse, ela no termo grego, o mais próximo dessa tradução Apocalipse, para nós, quer dizer revelação. Tanto que existem algumas bíblias impressas, que no lugar do nome Apocalipse, está escrito livro da revelação. Por que revelação? Porque o Apocalipse ele é uma revelação que João, o apóstolo João, o mesmo autor do Evangelho de João, das epístolas de João, segundo os estudiosos dizem que João era o último evangelista, o último apóstolo vivo, e ele estava na ilha de Patmos, uma ilha distante do continente asiático, onde ele foi lançado naquele lugar como prisioneiro, e ali ele recebeu a revelação. É muito provável que João tenha sido arrebatado em espírito, e ele recebe palavras, como o próprio Senhor Jesus diz, no primeiro capítulo, nos primeiros versículos do livro do Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para enviar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Então, o que é o Apocalipse, minha irmã Fabiane? É um livro das coisas que Deus já determinou que vão acontecer. Quando, pastor? Por isso que o livro do Apocalipse não pode ser lido somente ele, porque ele é um livro simbólico, figurativo, mas ele é um livro de narrativas cronológicas. Tudo no Apocalipse tem o seu tempo e a sua hora. A má interpretação desse livro faz com que ele não tenha sentido, porque as pessoas falam de coisas que vão acontecer na grande tribulação, como se fosse mensagem para a igreja atual. Então é um livro dentro do tempo de Deus, Deus está mostrando as coisas que Ele já determinou, começo, meio e fim delas. Então a gente precisa entender que é um livro de cumprimento de profecias. Basicamente, irmã Fabiane, o capítulo 1, 2 e 3 é mensagem atualizada para a igreja que está na terra. O capítulo 1, 2 e 3, a mensagem é para as igrejas. Tanto que no capítulo 2 até o final do capítulo 3, a mensagem é para 7 igrejas, 7 igrejas da Ásia, da antiga Ásia Menor. Essas igrejas existiram,
Tanto que as cartas são destinadas aos pastores, ao anjo da igreja. A Bíblia ali está se referindo ao anjo, e o anjo eram os pastores. Então, aquela mensagem ela é atualizada através do tempo, através do propósito divino para todas as igrejas da face da terra. Quando chega no capítulo 4, João ele tem uma outra visão. Ele vê uma porta aberta no céu, e toda a narrativa do livro, que vai, se eu não me engano, até o capítulo 8, ou até o capítulo 19, ele está vendo agora as coisas lá de cima aqui vão acontecer na terra. Então muda-se a figura da onde acontecem os fatos, né? O capítulo 1, 2 e 3 é para a igreja na terra, antes do arrebatamento. O capítulo 4, ele é uma ideologia do arrebatamento da igreja, onde João agora vai ver as coisas acontecendo do céu para a terra, e ali há uma grande mensagem, que começa no capítulo 6, vai até o capítulo 8, sobre os selos do Apocalipse, né, os selos do livro que João vai ver. Esse livro está selado com 7 selos, cada selo é um acontecimento. O 7º selo desencadeia outros 7 acontecimentos, que agora são as trombetas que serão tocadas. 7 selos, 7 trombetas e 7 taças da ira de Deus. Então, assim, é muito pouco tempo que eu poderia explicar, e a senhora, se tiver alguma dúvida, eu não entendo o que diz aqui, eu até prefiro te explicar assim, do que explicar sobre todo o livro, porque nós temos um estudo na nossa igreja, que futuramente, para a honra e glória do Senhor, nós vamos ter ele também, eu vou ministrar esse estudo, nós vamos gravar, e você vai poder fazer download desse estudo, chama-se Apocalipse versículo por versículo. Nós estudamos o livro e a gente vai destrinchar para o seu melhor entendimento, versículo por versículo. Todos os 450 versículos, não mais de 450 versículos, nós vamos ministrar um por um para que você possa entender. Porque às vezes as pessoas não conseguem compreender muito bem, né? Mas está falando de dragão, quem é o dragão? Um grande assunto do momento, que nesta terça-feira, se eu não me engano, começa o conclave, que é a escolha do futuro Papa. Então, houve aí um rumor, né, nesses dias passados, que o Papa que renunciou, ele era o 7º rei, que está lá no capítulo 17 do Apocalipse. E olha, irmãos, há fortes indícios realmente, até pela questão doutrinária, de quem é a mulher que se assenta, a prostituta que se assenta no meio da cidade, que fala ali de 7 cabeças, são 7 montes, e a gente sabe que Roma é cercada por 7 montes. Então, há sérios indícios realmente que você vê dentro do Apocalipse diz isso. Então, são muitos assuntos com profecias se cumprindo a todo tempo, né? A gente tem que estar ligado, a gente tem que estar em espírito para poder discernir tudo que a gente vê e ouve, né? Tem coisas realmente que a gente não tem cumprimento bíblico, por isso que é muito perigoso. A gente tem que ter um pouco de base bíblica mesmo para poder ensinar as pessoas, que a gente ouve tanta coisa monstruosa acerca do livro do Apocalipse, que eu acho até um desrespeito à palavra de Deus. Então, irmã Fabiane, só completando aqui a tua pergunta, pastor, o senhor pode explicar sobre o Apocalipse? Eu posso, mas certamente a gente precisaria abordar um assunto específico dentro do livro, para que você tenha um bom entendimento. Tá bom, querida? Então, obrigado pela tua pergunta. Só recapitulando, capítulo 1, 2 e 3 é mensagem para a igreja. O livro todo é para a igreja, só que os 3 primeiros capítulos falam da igreja ainda na terra. Depois, a igreja ela já está no céu. Isso dá-nos entender o arrebatamento da igreja. Ok, queridos? Muito bem, eu devo estar com algum problema na minha caixa de e-mail aqui. Eu estou indo daqui a pouquinho para mais um intervalo comercial. Eu vou pedir
Hoje é a Bruna que está ali na técnica, né, Bruna? Arrepia aí, ó. O CD do Rodrigo Mota, que o Omar vai fechar na câmera aqui, eu não sei se a Bruna consegue pegar o GC dele da semana passada. Tá ali no ponto? Ó, que legal. Quero mandar um abraço para o irmão Rodrigo Mota, que esteve aqui conosco. Tá lá o Rodrigo Mota, o cantor. Se você puder colocar o outro GC, que acho que são os contatos dele, tá? Olha lá, rodrigomota@gmail, é isso? .com. Você entra em contato, CD eu ouvi no meu carro, é muito gostoso. São músicas que eu particularmente gosto. Eu gostei muito do Rodrigo Mota porque ele parece muito com o meu gosto musical, assim, sabe? Violão e voz, músicas que as letras falam realmente ao coração. Então, abençoe a vida do irmão Rodrigo Mota, porque é um ministro de louvor, não vive da música, tá? Não vive da música, mas terá o maior prazer em te enviar aí o CD dele, ou você convidá-lo para ir louvar na sua igreja, tá bom? Quer fechar aqui no irmão Mido Virgínia? São irmãos que eu entendo muito o propósito, tá aqui, ó. Você está vendo um monte de escritas embaixo, que esse CD era o meu autografado. Tá? Deixa eu ler o contato dele aqui, ó. Contato fone é o 11, né? Agora você tem que colocar um 9 na frente dos números. Então é 8191-2060. Vou repetir, São Paulo 11, né? 98191-2060. E tem o ID aqui de Nextel, que é o 55 asterisco 80 asterisco 10860, contato midovirg, com gemudo, @hotmail.com. Eu vou para mais um intervalinho e daqui a pouco vem o próximo e último bloco desta noite, o Palavra Acústica. Eu volto daqui a pouquinho. Vai mandando suas mensagens que nós vamos orar daqui a pouco.